Você sabe a diferença entre graça, indulto e anistia? E você sabe o que o STF decidiu a respeito do indulto de 2022, assinado pelo Presidente da República? Fica comigo que eu vou te explicar tudo isso em menos de 5 minutos, de modo claro e muito direto. Em primeiro lugar, vamos falar sobre a diferença entre graça, indulto e anistia. As três são espécies de perdão pelo Estado, a alguém que praticou um crime. Então o Estado ele renuncia ao seu direito de punir, mas cada uma dessas três espécies tem suas particularidades. A graça é um perdão individual. Ela é dada pelo presidente, por meio de um decreto, a uma pessoa específica. Então o presidente vai lá, edita um decreto específico destinado a uma pessoa para extinguir ou reduzir a sua pena. A graça ela não vai anular o crime em si, mas apenas a pena que é imposta em decorrência da prática do crime. O indulto ele é um perdão coletivo. Enquanto a graça é um perdão individual, o indulto é um perdão coletivo. Ele também é dado pelo Presidente da República por meio de um decreto, mas ele é feito com base em critérios gerais. Todo mundo que preenche aqueles critérios que estão descritos no decreto vai poder se beneficiar daquele indulto. Então o indulto, assim como a graça, ela não anula o crime em si, mas apenas a pena que é imposta. E por último, a última espécie de perdão, que é a anistia, ela é concedida pelo Congresso Nacional e não pelo Presidente da República. E o Congresso Nacional faz isso por meio de uma lei ordinária, normalmente em situações de interesse coletivo, como por exemplo crimes políticos. Então, diferente da graça e do indulto, a anistia ela apaga a pena e todas as suas consequências, porque ela exclui o próprio fato criminoso. Portanto, se no futuro esse agente praticar, por exemplo, uma nova infração penal, ele não vai ser, por exemplo, atingido pela reincidência, porque a anistia ela apaga o próprio crime. O foco desse vídeo agora é o indulto natalino, que é concedido costumeiramente todos os anos pelo Presidente da República. O que dizia esse decreto em particular, o 11.302 de 2022? Ele previa que seria concedido o indulto natalino a todas aquelas pessoas condenadas por crimes cuja pena máxima em abstrato não passasse de 5 anos. O que é a pena máxima em abstrato? Então, todo crime descrito lá no Código Penal, ele tem um intervalo de pena. Por exemplo, 2 a 5 anos, 3 a 6 anos. Então, você vai considerar essa pena maior, que é a pena máxima em abstrato, para saber se esse crime está incluso nesse decreto que estabeleceu o indulto. E o que o STF decidiu no tema 1267? O Supremo confirmou a validade desse decreto e explicou que ele respeita a Constituição. Então, se criticava esse decreto pelo fato de ele não ter previsto qualquer lapso temporal mínimo de cumprimento de pena. Ou seja, geralmente os decretos de indulto eles exigem que o condenado ele tenha cumprido 1/3 da pena, 2/5 da pena, mas esse decreto em particular ele não previa esse lapso mínimo temporal de cumprimento da pena. Mas mesmo assim, o STF validou esse decreto dizendo que ele respeitava as normas da Constituição porque ele previa critérios objetivos. Então essa decisão reafirmou vários pontos que são muito importantes a respeito do indulto. Em primeiro lugar, o Presidente da República ele tem competência exclusiva para conceder indulto. Além disso, o indulto é um ato discricionário. O Presidente vai decidir se e quando e como vai conceder esse indulto. Além disso, o Judiciário ele pode analisar apenas a legalidade, ou seja, se o indulto ele cumprir os requisitos legais, mas ele não pode interferir no mérito político do decreto, porque no final das contas é uma decisão que leva em consideração critérios políticos que é tomada pelo Presidente da República. Além disso, o decreto ele não viola a separação de poderes, porque o indulto é um instrumento que é previsto na Constituição justamente para limitar o poder punitivo do Estado. É uma espécie de freio institucional naquele mecanismo de freios e contrapesos. Além disso, o indulto ele não precisa seguir critérios de percentual de pena cumprida ou outros parâmetros específicos. Então, justamente por isso que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade desse decreto em particular. Por fim, o indulto ele só extingue a pena de prisão e não elimina os efeitos secundários da condenação, como, por exemplo, a perda de cargo que é decretada, os antecedentes, a reincidência, tudo isso não é afetado pelo indulto, ao contrário do que ocorre com a anistia, como nós vimos anteriormente. Então, o STF fixou a tese de que é constitucional o indulto natalino do artigo 5º, caput e parágrafo único do Decreto Presidencial 11.302, de 2022. Isso porque, segundo o STF, ele respeita os limites exigidos à sua concessão e contempla hipóteses autorizadas pelo ordenamento jurídico e moralmente admissíveis.
Então, em resumo, o STF reconheceu que o presidente da República pode conceder indulto natalino com base em critérios gerais e sem a previsão de um período mínimo de cumprimento de pena e que isso não viola a Constituição. Gostou do conteúdo? Curta o vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho para mais explicações claras e diretas sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Este é um jornal de jurisprudência, então assim que vai surgindo uma decisão nova e importante dos tribunais, nós comentamos por aqui. Até a próxima!